Muitíssimo bom dia! Vamos para mais um dia de leitura da palavra, de leitura das escrituras, de busca a Deus através da leitura. Como a leitura tem nos enriquecido, como a leitura tem colocado sobre as nossas vidas um novo padrão do que é viver buscando a Deus, do que é viver aprendendo nele. Então bem-vindo, você que está aqui. Hoje é o dia 95 de 100, ou seja, faltam 5 dias, sendo que a gente tem um domingo, então na verdade faltam 4, não é isso? Vamos contar aqui, ó. É isso aí, ó. Na verdade, verdade mesmo, faltam 3, né? Porque o quarto dia é um dia de ação de graças. Então, a gente está chegando no final mesmo. Como é bom você que está aqui com a gente nesses 95 dias, ou então você que está há 2 dias, há 3, o importante é que você esteja buscando a Deus. Eu estava aqui agora há pouco, antes de começar a live, finalizando, colocando mais vídeos no YouTube. Então deve estar agora aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar o computador aqui, ó. Eu estava colocando vídeos no YouTube agora. Então a gente está no dia 38, tá? Eu mesmo subo os vídeos no YouTube. Então já está no dia 38, eu estava colocando aqui. Cada dia eu vou colocando mais um pouco para que você tenha ali disponível para você, sem qualquer custo para você, de graça, para a eternidade no YouTube ali, esses 100 dias. Já está no dia 38 no YouTube. Então participe ali, assista, avise as pessoas para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, fazer com que mais pessoas entendam da palavra e aceitem a palavra e recebam na palavra. Tudo bem? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós, que a Tua glória se manifeste, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre nós, meu Deus, abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Pai, nós estamos há 95 dias nesse propósito, lendo a palavra de Deus, e como isso tem sido enriquecedor. Como cada história na Bíblia, como cada ensinamento na Bíblia, como cada personagem bíblico nos inspira. Por isso, nessa manhã, vem mais uma vez sobre nós aqui, Senhor. Nos visita com a Tua glória e presença, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Vamos avançar naquilo que Deus tem pra gente. Deus é maravilhoso demais, então vamos mergulhar na Sua palavra. Vamos buscar aquilo que Ele tem pra nós. Começamos então hoje em Hebreus. Calma aí que eu bati no computador aqui, deu um crepe aqui, eu não quero tirar o vídeo que eu coloquei no ar, então vamos nessa. Perdão, gente. Vamos lá. Vamos começar em Hebreus. Então, ontem nós lemos até o capítulo 3, vamos lembrar de Hebreus. Hebreus, o autor é desconhecido, ele vai escrever para a comunidade dos hebreus. Naquela comunidade, naquela época, haviam então 2 tipos de pessoas: o judeu raiz, aquele que ainda não tinha se entregue ao cristianismo, não reconhecia Jesus Cristo como Salvador, e aquele que havia se entregado ao cristianismo, o judeu que cria no Messias, o judeu messiânico, mas que estava sendo tentado ou questionado pelos seguidores, porque eles imaginavam que a volta de Cristo seria em sua geração. Quando ele disse que voltaria, eles imaginavam que já seria ali, então muitos estavam cansando. O objetivo do autor de Hebreus é mostrar para os judeus que Cristo é superior, que o sacrifício dele é superior de qualquer outro. Então a gente vai ver muita linguagem, até uma linguagem difícil às vezes, para mostrar como existia um sacerdote no Antigo Testamento. Agora existe um sumo sacerdote, como existe um sumo sacerdote no Novo Testamento, na cultura judaica. Agora existe um sumo sacerdote que de uma vez por todas fez o sacrifício, e nesse sacrifício ele resolveu de uma vez por todas o afastamento de Deus e seus filhos. Então o objetivo dele é mostrar para os hebreus quanto o sacrifício de Jesus Cristo é válido. Vamos nessa então? Então a gente começa mostrando o capítulo 4, a gente leu ontem até o 3, com ele mostrando, inclusive terminando no 3, que Cristo é maior do que Moisés. Vamos lá, capítulo 3 de Hebreus diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer de algum de vós tenha falhado. Ou seja, Deus nos prometeu um descanso. E esse descanso ele está fazendo referência a Canaã. Mas o que ele está dizendo? O nosso descanso prometido por Deus não foi Canaã. O que ele está dizendo assim? Que vocês não acham que a promessa de Deus falhou, porque ele nos prometeu Canaã e a gente não tem tanto descanso assim na terra. Mas a promessa dele de descanso, na verdade, não era terra, não era Canaã. Olha lá, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas,
como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, assim como lhes foi prometido Canaã, e eles não viveram a Canaã perfeita porque não ouviram, que a gente não entre nisso. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Assim como lá atrás foi dito sobre Canaã e eles não creram ou não respeitaram e viveram em cativeiro e perderam aquilo que havia sido prometido, que a nós isso não aconteça. Nós, porém, versículo 3, cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que a gente entre nesse descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, ele descansou, está mencionando Gênesis, de todas as obras que tinha feito. E novamente ele também disse, não entrarão no meu descanso. Então calma aí, ele percebe como ele está falando de uma maneira inteligente? Como que o mesmo Deus que diz que ele descansou de sua obra, também disse que o povo não entraria no descanso? Então é evidente, ele está mostrando com essa teoria, que não é verdade, não é uma teoria, é uma realidade, que calma aí, o descanso que Deus prometeu nunca foi um pedaço de terra. O descanso que ele prometeu é um descanso muito maior, é o próprio Cristo, isso que ele está dizendo. Então não associem o descanso com um pedaço de terra. Olha o que ele está dizendo, então... Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram, aqueles que anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o que ele está dizendo é, hoje, ao escutar a voz de Deus, não vamos ser como no passado, não vamos endurecer o nosso coração, vamos continuar firmes na esperança que nos foi proposta. Portanto, versículo 9, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ele está mencionando Jesus Cristo. Então, gente, o nosso descanso não é a terra que nos havia sido prometido. Como que o mesmo Deus que disse que a gente entraria em descanso está dizendo que também não vai ter descanso? Não é terra. O nosso descanso hoje está com Deus. Ele descansou das suas obras como Deus descansou das suas. Então, versículo 11, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está fazendo então menção direta de que o nosso verdadeiro descanso é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele está dizendo, o nosso verdadeiro descanso é a palavra. Quem é a palavra? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Estão aqui? E não há criatura, versículo 13, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então agora ele vai, primeiro ele está fazendo de maneira meio subjetiva, agora ele vai falar de maneira clara. Quem é esta palavra? Quem é esse que nós devemos confiar? Por quê? Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ele vai começar a mostrar que o sumo sacerdote Jesus Cristo é totalmente diferente de qualquer outro sumo sacerdote. Ele é aquele que se entrega por nós, ele é aquele que vê as nossas fraquezas, se compadece das nossas fraquezas, como é rico, isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está mostrando para o hebreu que sabia o que era o sumo sacerdote, que sabia a importância do sumo sacerdote, que nós temos um sumo sacerdote espiritual verdadeiro. Por quê? Olha o que ele diz, versículo 1 do capítulo 5, ele está falando de tradições que o povo de Israel, que os hebreus conheciam. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus em favor de homens, para oferecer tanto dons e sacrifícios pelos pecados. Então ele está falando, o sistema de escolha de sacerdócio é esse. Ele é escolhido entre os homens e ele se oferece em favor dos homens oferecer sacrifícios e dons. Esse sacerdote é capaz de se condoer dos ignorantes, dos que erram, também ele está rodeado de fraquezas. Por esta razão, ele deve oferecer sacrifícios pelo povo e por si. Esse sacerdote, versículo 4, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, ninguém se autoproclama sumo sacerdote.
a não ser quando ele é chamado por Deus, como foi Arão. Assim então, versículo 5, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Como é maravilhoso e inteligente esse tipo de discurso. Então comigo é mais profundo, é mais complexo, mas é muito inteligente. Ele está dizendo assim como um sacerdote não se autopromove, mas ele nasceu na linhagem de Arão e foi escolhido para o sacerdócio por ser da linhagem de Arão, assim Cristo também não se auto-intitulou sumo sacerdote. Quem o chamou sumo sacerdote foi aquele que o enviou, que disse, tu és meu filho, eu te gerei. Ele está falando, foi Deus quem escolheu Jesus Cristo para ser sacerdote. E olha agora que profundo, vem comigo aqui, não cochila. Versículo 6, então... ele é sacerdote, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote. Eu já vou te explicar isso. Por quê? O que ele está querendo dizer? Que Jesus Cristo não é sacerdote de acordo com Arão, tribo escolhida por homens, na verdade que Deus escolheu, mas que os homens reconheceram como sacerdote. Ele é sacerdote antes do sacerdócio araônico, antes do sacerdócio de Arão. Ele é o primeiro sacerdote de acordo com Melquisedeque. Olha que interessante o que ele está dizendo. Então ele não é um sacerdote da linhagem humana, ele é um sacerdote da linhagem divina. Jesus, nos dias da sua carne, versículo 7, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi obediente. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então ele está mostrando para os hebreus, há um sacerdote acima do sumo sacerdote que a gente vê aqui. Há um sacerdote acima dos sacerdotes da linhagem de Arão. Há um sacerdote de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele está falando para o hebreu que conhecia o que era Melquisedeque, o sacerdote, o rei de Salém, cujo qual Abraão trouxe seu primeiro dízimo, o primeiro sacrifício. Ele está mostrando Jesus Cristo é sacerdote desta linhagem. Antes que houvesse sacerdócio, ele o era. É isso que ele está mostrando. Então ele diz assim, então irmãos, vocês não estão progredindo, quem dera eu achasse que vocês estivessem progredindo. Estou tentando falar coisas mais profundas, esse autor está dizendo. Olha, a esse respeito, tem muitas coisas que eu quero dizer que são difíceis de explicar, versículo 11. Mas vocês estão se tornando tardios para ouvir, vocês não estão conseguindo entender. Porque, com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, já deviam dominar o assunto, vocês têm novamente necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então vocês estão necessitados de leite e não de comida sólida. Olha que pancada que ele está dando. Fala, cara, vocês vão ser mestre. Eu tinha muitas coisas mais profundas, mas na verdade vocês estão tendo que reaprender tudo de novo, porque vocês estão ouvindo essas doutrinas que Jesus Cristo tinha que ressuscitar agora, que tem que ter rito da lei dentro do cristianismo. Então vocês estão tendo que voltar o caminho aí para beber leitinho. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então hoje aqui a gente está no leite que se transformou em alimento sólido. Estão comigo? Talvez tenha começado esse propósito com leitinho, formulinha tranquila, leitinho, gostosinho. Agora você já está numa feijoada. Tem dias de feijoada, tem dias de leite. Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui através do autor de Hebreus? Não fica só no leite, tendo que reaprender toda hora os mesmos conceitos. Você já deveria ser mestre em coisas que você está tendo que aprender. É isso que eles estão dizendo. Calma aí, o tempo passou, você tem que amadurecer. Você não tem que ficar querendo reaprender as coisas que hoje você deveria ser capaz de ensinar. É isso que ele está ensinando. Então, versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, não queira reaprender o que você já aprendeu, você devia estar ensinando, eles estão dizendo. Não tire o fundamento, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos, o juízo eterno. É impossível, então, que aqueles que uma vez foram iluminados, versículo 4, e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito de Deus, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. Ou seja, ele está sendo radical. É impossível que o cara que conheceu tanto, que foi tão profundamente, que viveu os mistérios do Espírito, é impossível que se ele cair, ele possa ser renovado. É impossível, em outras palavras, é impossível que um cara que realmente conheceu a verdade vá abandonar essa verdade. Olha o que ele está dizendo, porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela.
e produz erva útil para aqueles que também a cultivam. Recebe bênçãos da parte de Deus, mas se a terra produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está a maldição, seu fim é ser queimado. Então ele está alertando, cuidado. Você conheceu a verdade profundamente, é impossível que você se afaste dessa verdade. Seria como uma terra que ao invés de produzir coisas boas, produz espinhos e vai ser rejeitada. Então ele continua dizendo no versículo 10... Deus não é injusto para ficar esquecido o vosso trabalho e o amor que você evidenciou para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Ou seja, eu sei que vocês, ele está escrevendo, vocês continuam firmes. E Deus é justo, ele vai lembrar o trabalho de vocês. O que eu desejo, versículo 11, continue cada um de vós mostrando até o fim o mesmo cuidado, a mesma diligência, com a plena certeza da esperança. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Então o que ele está dizendo? Não importa só como você começa, permanece e termina bem. Eu sei que vocês estão bem, mas não se tornem indolentes, não perca a fé. Tenham como exemplo aqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, a constância, a perseverança, herdam as promessas. Tudo bem? Porque as promessas de Deus não mudam. Versículo 13. Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque o que ele está dizendo? Na cultura, quando você jurava por alguém superior. Eu juro por alguém superior a mim, a Deus, ou tal. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a ele mesmo, ele jurou por si, dizendo assim, certamente, versículo 14, eu te abençoarei e te multiplicarei. Ele está falando de Abraão porque os hebreus conheciam, obviamente, a história de Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então o que ele está dizendo? Todo mundo, para viver uma promessa, tem que viver com paciência. Não é da noite para o dia. Ele está ensinando para os hebreus, os longânimos, os constantes, os que continuam nos propósitos, herdam as promessas. Então o que você e eu temos que aprender? As promessas de Deus não acontecem do dia para a noite. Pode ser que esteja demorando no teu relógio, demorando naquilo que você está pensando, mas as promessas de Deus, elas vão ocorrer, elas vão acontecer. Então entenda comigo que Abraão esperou com paciência. Isso que ele está dizendo para os hebreus. Paciência, por quê? Porque ele estava lidando com uma geração que já estava impaciente, falando, como aí? Jesus não voltou nessa geração, então o discurso dele era mentira. Então o que ele está ensinando? Calma aí, paciência. Paciência. Deus prometeu, Deus jurou, e não por ninguém superior, porque ele é o próprio Deus. Ele jurou por ele mesmo que Abraão ele daria promessa. E Abraão com paciência esperou. Então, irmãos, por isso, versículo 17... Quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que o seu propósito nunca muda, ele se colocou com juramento, ele se colocou como garantia. Deus é a garantia da imutabilidade da promessa. Olha que coisa profunda. Deus é a garantia, Deus é o fiador daquilo que ele mesmo prometeu, porque não há ninguém superior a ele. Deus prometeu, ele vai cumprir e a fiança é ele mesmo. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós. Então, é impossível que Deus minta. Já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, o que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então deixa eu falar de novo o que ele está nos falando. Ele foi a garantia da promessa e nos deixou duas coisas imutáveis. Primeiro, é impossível que Deus minta. Primeiro. Segundo, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou além do véu por nós. Ele é sacerdote. Então tem duas garantias de promessa. Jesus Cristo rompeu com a separação que eu tinha de Deus, e Deus não mente. Jesus Cristo rompeu o véu, eu tenho acesso à presença de Deus, e Deus nunca mente. Essa é a minha garantia da promessa. Quando estiver ficando difícil, quando estiver duro para você, quando você fala, meu Deus, as promessas de Deus não vão acontecer, você fala, eu tenho pelo menos duas garantias. Deus não mente, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote que me deu acesso a esse Deus que não mente. Estão comigo aqui? Já que ele está falando de Melquisedeque, ele vai explicar melhor para o hebreu o que ele está querendo dizer com isso. No capítulo 7 ele diz assim, olha, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis e o abençoou. Isso é Gênesis capítulo 14, versículo 18. Então Abraão separou o dízimo de tudo. Você lembra que Abraão separou o dízimo de tudo? Olha que interessante que ele vai dizer. Este sacerdote, ele não tinha pai, versículo 3, mãe, não tinha genealogia, não teve princípio de dias,
nem fim de existência. Entretanto, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e ele é sacerdote para sempre. Ou seja, o que ele está dizendo? Não há registro de quem era o pai, de quem era a mãe, de qual era a genealogia, qual que era a linhagem sacerdotal que Melquisedeque veio. Não há linhagem, mas Abraão o honrou como sacerdote. O que ele está dizendo é, ele é a figura do Filho de Deus. O Filho de Deus não precisaria de uma genealogia, o Filho de Deus não precisaria ter o pai ou mãe, ele simplesmente é sacerdote. Ele é por ele mesmo, isso que ele está dizendo. Então, considerai, irmãos, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores desposos, assim como era grande Melquisedeque. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Ou seja, assim como era grande aquele que Abraão respeitou como sacerdote sem nem conhecer a linhagem, os filhos de Levi também são. Agora, evidente, versículo 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Abraão, apesar de ser grande, ele foi abençoado por alguém maior que ele, Melquisedeque. É isso que eles estão mostrando. Vocês consideram Abraão pai? Mas Abraão se fez inferior para ser abençoado por Melquisedeque, que é a figura do sacerdócio de Cristo. Então o que ele está querendo dizer com essa linguagem complexa e mais rebuscada? Porque ele está falando para pessoas que conheciam a literalidade da lei. Ele está dizendo, na verdade, se vocês respeitam Abraão, vocês têm que respeitar quem é superior a ele, o nosso sacerdote Cristo. Então o que ele está dizendo até então, irmãos? Se, portanto, versículo 11, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ou seja, se o sacerdócio da tribo de Levi fosse perfeito, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Se a ordem de Arão resolvesse. Por que a gente está mencionando Melquisedeque então? Ele está fazendo o povo refletir. Se o sacerdócio levítico é perfeito, por que então Abraão respeitou o sacerdócio de Melquisedeque? Nem existia o sacerdócio levítico. Entendo, ele está falando. Por quê? Olha só, versículo 15. É muito mais evidente então da semelhança de Melquisedeque que se levanta outro sacerdote. Ou seja, constituído não conforme a lei carnal, mas com poder de vida que não se pode dissolver, porque se testifica, dizendo, versículo 17, ele está mencionando o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está provando na teoria da lei, ele está mostrando o sacerdote sumo para a gente, que a gente tem que respeitar, não vai se encontrar na linhagem de Levi, não é da linhagem araônica, não é da tribo de Levi. O sacerdote vem antes, é aquele que Abraão respeitou. Ele é sacerdote segundo Melquisedeque, então ele é sacerdote perfeito. Ele não precisa de pai, de mãe, de genealogia, não precisa olhar na linhagem para ver se ele é sacerdote. Ele é superior. Abraão entregou o sacrifício porque Abraão era inferior. Ele entregou o sacrifício para um rei superior a ele. Melquisedeque é só um tipo de Cristo, isso que ele está mostrando. Olha aqui, que teoria! Que na verdade é verdadeira, é demais, que na verdade é verdadeira, falando a verdade, cheio de verdades verdadeiras. O que ele está dizendo é, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele está falando de maneira complexa para que o hebreu pudesse entender. Então, às vezes para você, ao ler se torna mais complexa a leitura, porque a gente não está inserido na cultura judaica e na cultura hebraica. Mas para o judeu ele estava entendendo perfeitamente a linha de pensamento. Ele está dizendo, gente, se vocês respeitam o sumo sacerdote da tribo de Levi, dos levitas, imagina então se a gente não tem que respeitar a linhagem de Melquisedeque, que foi a linhagem que Abraão respeitou. Agora, por maior que seja Abraão, o superior é quem abençoa o inferior. E se você conhece a lei, ele está dizendo por hebreu, Abraão quando deu o dízimo para Melquisedeque, quem abençoou Melquisedeque, quem abençoou Abraão foi Melquisedeque, não foi o contrário. Então quem era superior era Melquisedeque. Jesus é sacerdote com Melquisedeque. Ele diz assim, então, olha comigo aqui, ora, versículo 23, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, por que tem tantos sacerdotes da tribo de Levi? Porque quando eles morrem, eles continuam um sacerdócio, outro continua por eles. No entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que para eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Enquanto na tribo de Levi os sacerdotes morrem, há um que tem um sacerdócio que não se muda. Convinha então, versículo 26, que um sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais altos que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todo dia sacrifício, convinha que de uma vez por todas, versículo 27,
ele se oferecesse. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha o que ele está dizendo. Então convinha que viesse um sacerdote que fizesse um sacrifício perfeito. Convinha que viesse um sacerdote que, ao passo que os outros sacerdotes oferecem sacrifício uma vez por todas, uma vez a cada dia, viesse um que de uma vez só oferecesse sacrifício definitivo. Este é o Filho perfeito para sempre. Que bênção! Capítulo 8 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos ditos é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. Esse sumo sacerdote, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Todo sumo sacerdote, ele é constituído, ele está falando da tradição, para oferecer tantos dons como sacrifícios, versículo 3. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Como todo sumo sacerdote aparece para oferecer sacrifício perfeito, o nosso sacerdote tinha que oferecer um sacrifício perfeito, mas ele tinha que ter o que oferecer. Como todo sacerdote vinha com seu sacrifício, o sumo sacerdote tinha que ter o que sacrificar. Isso que ele está dizendo. Então, olha o que ele diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem segundo a lei. Ou seja, de acordo com a lei humana, esse que veio nem sacerdote seria, ele não é da tribo de Levi. Tudo bem comigo? Agora, versículo 6. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele é a aliança perfeita. Ele, humanamente, não seria sacerdote, mas ele veio trazendo uma aliança superior. Por quê? Se a primeira aliança, os sacerdotes da tribo de Levi, tivessem sido sem defeito, de maneira alguma se buscaria uma segunda aliança. Se a primeira aliança tivesse resolvido, não seria necessário uma segunda. Mas a Bíblia nos diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir fora da terra do Egito. Mas esta é a aliança que eu firmarei com eles, versículo 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nova aliança que só Deus pode trazer. Nova aliança. Essa é a nossa frase de hoje. Deus é a nossa aliança. Deus é a nossa aliança. Na verdade, Jesus Cristo, a nova aliança que nos deu vida. Se prepara, porque essa é a frase de hoje. Jesus Cristo, a nova aliança que nos dá. Ele é a aliança perfeita. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Me avisem aí se voltou.
Deu o vídeo pausado, né? Me avisa aí se voltou. Tudo bem? Me dê um oi aí se voltou. Travou, mas voltou? Me avisa aí. Isso, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Me avisa aí se deu certo, se voltou. Tô vendo o pessoal da oi. Só me avisa se voltou. Mila, me avisa aí se voltou. Isso. Me avisa se tá de volta. Voltou? Voltou. Travou? Voltou. Todo mundo tá dizendo, tá travando. Meu Jesus Cristo. Tudo bem aí? Me falem. Alguém me diz. Voltou, Érica. Obrigado, Érica. Nayala. Isso aí. Andressa falando travou. Uns falam voltou, outros travou. Então vamos nessa. Voltou. Aleluia. Muito bem. Quem mais? Vamos esperar mais uns segundos aí. Cadê o pastor? Tô aqui na área. Foi arrebatado. Acharam que eu fui arrebatado. Vamos nessa? Voltou? Mila, me avisa aí se tá tudo bem. Voltou? Voltou? Alguém me avisa se tá tudo bem. Parou em Jesus a nova aliança. Voltou. Aleluia. Só viu a cadeira... Vocês viram a cadeira vazia? E falou, agora a casa caiu, né? Agora o arrebatamento aconteceu, eu fiquei, alguma coisa aconteceu. Então me avisa aí, Milá. Se deu certo, hã? Voltou? Tudo certo? Algum bastidor saiu aí que eu saí falando no fone, eu quero saber se saiu algum bastidor ou se não, se só travou e voltou. Muito bem? Foi só para fazer tivemos problemas na conexão, agora já voltou normalmente, agora, vamos nessa então. É só para fazer um test drive para ver se você pensou que o arrebatamento tinha acontecido e ficou desesperado, falou, fiquei. O arrebatamento aconteceu na final da leitura bíblica, fiquei, a casa caiu, começou a grande tribulação. Vamos nessa. Mas não, tá tudo certo, tá? Vamos voltar aqui. Ótimo, a gente estava falando então da nossa frase de hoje. Muito bem, deixa eu travar aqui. Ótimo, voltou. Estamos falando da nossa frase de hoje, então a nossa frase de hoje é Jesus Cristo, a nova aliança que nos deu vida. O que ele está mostrando então é, se o primeiro sacerdócio, o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, ainda fosse eficaz, ou seja, se a lei fosse eficaz, não haveria necessidade de um sumo sacerdote, que de uma vez por todas fizesse um sacrifício definitivo. Então olha que interessante, como é maravilhoso estar na presença de Deus, saber que ele é a nossa nova aliança, ele é a aliança que nos deu vida. Ele diz assim, então, olha o que ele diz, versículo 13, a nova aliança torna antiquada a primeira. Que maravilha isso. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido vai desaparecer. Então o que ele está dizendo? Jesus Cristo veio como sumo sacerdote para acabar com a antiga aliança. Não adianta mais ficar preso na lei. Eu tenho uma nova aliança feita em Cristo. Eu tenho uma nova aliança feita no Senhor. A aliança dele é boa, agradável e perfeita. Ora, versículo 1 do capítulo 9. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço, sagrado o seu santuário terrestre. Na aliança tinha serviço para acontecer, com efeito. Foi preparado o tabernáculo, era preparado o candeeiro, a mesa de pães, o santo lugar. Ele está explicando o tabernáculo para o cara que já entendia o tabernáculo. Ou seja, eu sei que a primeira aliança tinha muito serviço. Tinha o santo dos santos, a aliança tinha a arca, tinha um propiciatório, ele está explicando no versículo 5. Tudo tinha na primeira aliança. Agora, na segunda aliança, versículo 7, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferece pecados pela ignorância do povo. O que ele está dizendo? Vocês sabem como funciona. No Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote pode entrar para oferecer sacrifício de sangue pela ignorância do povo. O que ele quer dizer então? Agora, versículo 11, quando Cristo veio, o sumo sacerdote dos bens que já aconteceram, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, ele mesmo, que não é feito por mãos, não veio com sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, para obter redenção eterna. O que ele está dizendo? Como o sumo sacerdote que vocês já conhecem, hebreus, ele tem que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício uma vez por ano de sangue de animais, agora veio Cristo, com um tabernáculo que não é humano. E ele entrou no santo lugar e ofereceu redenção eterna. Por quê? Versículo 17. Se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos santificam quanto à purificação da carne,
Quanto mais então, versículo 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Oh meu Deus, como Deus é maravilhoso. Pelo Espírito eterno ele se ofereceu sem mácula a Deus. Ele vai purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Ou seja, se o sangue de animais pôde na antiga aliança trazer redenção, quanto mais o sangue dele que é eterno. Então, versículo 15, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira, agora recebam a promessa da eterna herança, aqueles que foram chamados. Olha que lindo que ele está explicando. De novo, o texto de Hebreus é muito mais técnico para a gente do que para o hebreu, né? Obviamente. Para a gente fica, meu Deus, que aliança, segunda aliança, que história é essa? Ele está dizendo, assim como na antiga aliança, se o sangue dos bodes oferecer perdão de pecado, imagina ele que fez de maneira perfeita. Ele é o mediador. E olha o que ele vai dizer. De novo vai falar da lei que o pessoal conhecia, versículo 16. Olha, se tem um testamento, é necessário que morra o testador. Ou seja, o testamento só é válido se o autor do testamento morreu. Se ele permanecer vivo, o testamento não tem valia nenhuma. Agora, porque o testamento só é confirmado no caso de mortos, versículo 17. De maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Então, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança só valia se tivesse sangue. Então, o que ele está dizendo é, versículo 20, este é o sangue da aliança, do qual Deus prescreveu para os outros. Igualmente também ele derramou o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios do sagrado, como Moisés jogou sangue sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, como Moisés derramou sangue para que a primeira aliança tivesse validade. Agora, versículo 23, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, Cristo, versículo 24, não entrou em santuário feito por mãos, figura só do que é verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele também ainda não se ofereceu a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano tem que oferecer sacrifícios. Pelo contrário, se fosse isso, ele tinha que ter sofrido muitas vezes. Pelo contrário, versículo 26, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de uma só vez o pecado. Assim nós, homens, está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Sabe o que ele está dizendo? Se fosse a verdade do sacerdote todo ano ter que oferecer sacrifício por pecado, Cristo ia ter que morrer, ressuscitar, ressuscitar toda vez da cruz. Não, pelo contrário, o sacrifício dele foi uma vez. Uma vez o sacrifício dele nos deu a chance de vida. Versículo 28. Então Cristo, tendo se oferecido para sempre uma vez para tirar pecados de muitos, aparecerá segunda vez, agora sem pecados, para aqueles que o aguardam salvação. Tudo isso para que nós entendamos, meu irmão, a obra de Cristo é perfeita. A obra dele é perfeita. O sacrifício dele é perfeito. Sabe o que ele está dizendo então, versículo 10? É impossível, versículo 4 do capítulo 10, perdão, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O que ele fez foi, versículo 9, removeu o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Ele removeu a primeira aliança, que era a aliança da lei, para estabelecer a segunda, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, versículo 12, se ofereceu para sempre como único sacrifício pelos pecados e se assentou à destra de Deus. Então, versículo 14, ele é uma única oferta, ele é a oferta única, ele se aperfeiçoou para aqueles que estão santificados. Agora, então, irmãos, olha a evidência do sacrifício de Cristo e o que o sacrifício de Cristo nos dá. Irmãos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Oh, aleluia! Nós temos ousadia para entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Nós passamos pelo véu, ou seja, a sua carne. Ele se ofereceu como sacrifício. Nós temos agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então nós podemos nos aproximar. A gente não tem distanciamento da presença de Deus. Nos aproximemos com sincero coração, com interesse e certeza de nossa fé, com o coração purificado, com a consciência lavada, com a firme confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é quem fez a promessa. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que nos prometeu. Como essa tem que ser a certeza da nossa fé, meu irmão e minha irmã que está nos vendo aqui, que está participando desse propósito por 95 dias. Chegamos em Hebreus para descobrir
que ele uma vez apresentando sacrifício, nos livrou do peso do pecado, nos livrou do peso da morte, fiel é aquele que prometeu. Só que ele dá uma instrução, versículo 25, não deixemos de nos congregar, não é, não, Jesus fez sacrifício de uma vez por toda, não preciso mais de congregar. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, que a gente faça demonstrações, a gente sempre alerta um outro, para que o dia, que nós vejamos que o dia se aproxima. Então não é porque ele fez sacrifício de uma vez só, que eu vou deixar de congregar, que eu vou ficar na geração dos desigrejados, daqueles que não têm igreja. Estão comigo? Não é porque ele fez sacrifício de uma vez só, que eu vou viver deliberadamente no pecado, ele diz no versículo 26. Então nós vamos viver deliberadamente no pecado? Não, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se você conhecendo quem sacrificou pelo pecado, continua vivendo de maneira aberta no pecado, você não tem sacrifício pelo pecado. Ou seja, não dá para você pegar um animal e oferecer pelo sacrifício. A não ser que você conheça o sacrifício de Cristo. Não há perdão para os teus pecados. É isso que ele está dizendo. Então, conhecer Cristo é o que nos livra do pecado. Porque, versículo 31, horrível coisa seria cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, não abandonem então, versículo 35, a vossa confiança, não abandone a vossa fé, não abandone-a. Com efeito, persevere, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa, porque ainda em pouco tempo aquele que vem virá, não tardará. O meu justo vive pela fé. Se ele retrocede, a minha alma não se compraz nele. Agora, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, aqueles que da fé conservamos a alma. Nós não retrocedemos, nós conservamos a fé. É isso que ele está dizendo. Retroceder é quando você, tendo acesso a esse sacrifício único, tendo acesso a esse sacrifício real, você retrocede para o pecado. Então nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos, na verdade, a fé. Nós vamos agora para um capítulo, talvez um dos mais conhecidos das Escrituras, um dos mais conhecidos da Palavra de Deus, o capítulo dos heróis da fé, o que é conhecido como o Hall da Fama da Fé. Ele vai mostrar o que pela fé todos viveram. Olha, ele diz, versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé. Aí ele começa a mostrar vários homens que viveram pela fé. Então lá vem ele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu o sacrifício. Então ele está começando a mostrar lá na frente. Foi pela fé que ele ofereceu o sacrifício. Por isso então que o sacrifício de Abel foi reconhecido e o de Caim não. Pela fé, Enoque foi trasladado. Enoque era um homem que andava com Deus e foi arrebatado. Você lembra da história de Enoque do Antigo Testamento? Isso está em Gênesis capítulo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado e não viu a morte. De fato, que entenda versículo 6, olha que versículo importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Hoje é tempo de avivar a tua fé. Hoje é dia de avivar a tua fé. Eu sei que Hebreus é um pouco mais complexo do que as cartas de Paulo, que falam de maneira mais clara, porque ele está falando especificamente para a cultura judaica. Mas o que a gente tem que sair de Hebreus? Jesus Cristo é superior a todo sacrifício. Não é mais a lei. O sumo sacerdote tem que entrar de tempos em tempos. Todo ano ele tem que entrar para pedir perdão por as mesmas coisas. Jesus Cristo por uma vez só entrou e nos livrou de todo pecado. E a única maneira de acessá-lo é a fé. Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam dele têm que se aproximar na fé. Versículo 7. Pela fé Noé, mesmo sendo, foi instruído acerca dos acontecimentos que viriam, e mesmo sem ver nada, pela fé ele se tornou herdeiro da justiça. Você conhece a história de Noé? Ele vai usar vários exemplos de fé. Pela fé o próprio Abraão, sendo chamado, obedeceu, versículo 8, a fim de ir para um lugar onde deveria de receber a herança. Sem saber onde ia, ele foi. Pela fé ele peregrinou na terra, com Isaac e Jacó. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Estou lá no versículo 11, tá? Mesmo tendo a sua idade avançada, porque fiel é aquele que havia prometido. Ela não olhou para o seu corpo amortecido, mas ele olhou para a posteridade como estrelas do céu.
Todos esses, versículo 13, morreram na fé, sem ter visto as promessas. Viram-a só de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, olha a vantagem que nós temos. Todos esses que eu estou mencionando, Noé, Enoque, Sara, Abraão, eles não viram, não contemplaram as promessas, viram de longe, eles eram peregrinos na terra. Eles esperavam alguma coisa superior. Pela fé, Abraão, versículo 17, quando foi colocado à prova, ofereceu Isaque. Ofereceu ele mesmo seu filho único. Em Isaque seria chamado sua descendência. Pela fé, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, como também o figuramente o recobrou ou o salvou. Ele creu pela fé. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos de José. Pela fé, José, versículo 22, próximo do fim, mencionou o Êxodo. Mencionou que o povo sairia, inclusive deu recomendação do que fazer com seus próprios ossos. Ele está discorrendo na história de Israel, mostrando que tudo foi fé. Eles tiveram fé não na lei, mas fé naquilo que eles não viam. Ele está conseguindo nos fazer entender que todos esses homens tiveram a revelação de Cristo, mesmo sem conhecer a Cristo. Ele vai ser claro, inclusive, com Moisés. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi ocultado por 3 meses, porque ele era formoso. Pela fé, olha agora o versículo 24, 25 e 26, já falei sobre isso um dia para você. Pela fé, Moisés, já sendo homem feito, ou seja, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo do que ter os prazeres do Egito. Por quê? Olha o versículo 26, que revelação. Ele considerou o sofrimento de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, ele olhava a promessa ou o galardão. Como que Moisés negou o Egito por ver o sofrimento de Cristo? Ele está dizendo que Moisés acessou um nível de revelação que a gente poderia não acessar, que Moisés acessou um nível de revelação que um homem normal não acessaria. Ele teve a revelação do que era Jesus Cristo. Pela fé, versículo 22, ele abandonou o Egito, não ficou com medo da cólera do rei. Pela fé ele celebrou a Páscoa, derramou sangue. Pela fé, versículo 29, ele atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, as mulheres de Jericó caíram. Pela fé, Raabe, uma meretriz, está sendo mencionada como o rol da fé, guardou os espias e os acolheu. Pela fé. O que eu posso mais dizer? Ele está dizendo, não teria tempo para falar de todos, acabou meu tempo. Ele está dizendo, eu poderia falar de Gideão, versículo 32, de Sansão, de Davi. Pela fé, todos obtiveram as promessas, fecharam bocas de leões, escaparam do fio da espada. Pela fé, mulheres receberam ressurreição, alguns foram torturados. Pela fé, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, versículo 37. Pela fé, ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles não obtiveram a concretização da promessa. Sabe o que ele está dizendo? A fé desses homens não pode se comparar à nossa, ao privilégio que nós temos. Que ele está dizendo, teve gente que foi cerrada no meio, toda a história que ele contou da fé, nenhum desses que eu mencionei, ele está dizendo no versículo 39, não obtiveram a concretização da fé de Jesus Cristo. Porque por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, se não fossem aperfeiçoados, ou seja, nós tivemos a chance, nós somos a geração que vimos Cristo. Nós temos a oportunidade de conhecer o verdadeiro sacrifício de Cristo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 12, então, nós, estando rodeados de grandes testemunhas, ou seja, todas as vezes que eu acabei de mencionar, desde Abel até Davi, desde Abel até Raabe, todos que nós acabamos de mencionar, nós vendo essa grande testemunha estão ao nosso redor. Então, olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 12, então, vamos ler todo o versículo. Visto que nós temos nos rodeado dessa grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos, nos livremos de todo o peso do pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse versículo é maravilhoso. Sabe o que ele está dizendo, gente? Não usemos só os exemplos maravilhosos da fé na Bíblia. Foram maravilhosos. A fé que Abel teve, a fé que Davi teve, a fé que Moisés teve, a fé que José teve, a fé que Abraão teve. Maravilhosa fé. Mas nós temos uma vantagem. Nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé,
Jesus Cristo, que hoje está sentado à destra do Pai. Nós vivemos a geração que tem a revelação de Jesus Cristo, então a nossa fé não pode esmorecer, a nossa fé tem que ser muito mais forte. O que ele está dizendo é, se esses homens tiveram fé, ao passo de serem cerrados ao meio, se Paulo teve fé, quanto mais a gente agora. Paulo teve a revelação de Cristo, mas nós estamos vivendo a revelação completa, a plenitude dos tempos. Estão comigo aqui porque Paulo não tinha a palavra toda para ler. A galera da geração de Paulo não tinha os evangelhos para ler, não tinha as cartas do próprio Paulo para ler. Nós temos hoje tudo completo. Então que a nossa fé não esmureça, que a gente permaneça firme, sabendo que há um sumo sacerdote que nos fez chegar ao Pai, que nos fez chegar à sua presença. E através de chegarmos à sua presença, agora pela fé, nós vamos alcançar a promessa. Que hoje seja um dia que Deus avive a tua fé. A tua fé. Ele sabe que ele está fazendo uma correção aos hebreus. Ele diz assim, filho meu, versículo 5, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não desmais quando você por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Ele açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, eu sei que o meu discurso é duro para vocês, mas na verdade eu só corrijo vocês porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Toda disciplina, versículo 11, no momento, não é motivo de alegria. Quem ama ser disciplinado? Mas é motivo de tristeza. Mas depois, quando você é disciplinado, essa disciplina produz fruto pacífico, versículo 11, aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Por isso que eu estou exortando vocês, ele está dizendo. Eu só estou alertando vocês. Olha o contraste. Nós não estamos mais... Isso aqui, só isso é uma pregação. Nós não estamos mais no Sinai, nós estamos em Sião. Ele está dizendo lá no versículo 20 do capítulo 12. No Sinai, o animal não podia nem tocar no monte, ele seria apedrejado. O Sinai era uma glória de Deus que ninguém podia chegar perto. Nós não estamos mais no Sinai. Agora Jesus, versículo 24, o mediador da nova aliança, ele nos trouxe pelo sangue da aspersão coisas superiores ao que fala Abel. Então Jesus é o nosso monte. Jesus agora nos faz chegar. Ele está dizendo agora, antes a gente tinha o Sinai. Eu não podia nem chegar perto dele que eu morreria. Agora eu tenho Sião. Agora o monte é o monte de Jesus Cristo. Eu posso chegar perto. Antes eu não poderia, agora eu posso chegar. Ele diz assim, agora eu vou abalar não só a terra, mas também o céu. Versículo 26. Eu vou remover as coisas que podem ser abaladas. Vai ficar somente o que pode permanecer. Eu vou abalar os fundamentos da lei e vai ficar a essência que é a minha presença. Por último então... capítulo 13, ele vai terminar dizendo assim, sejam constantes no amor fraternal, não negligenciem hospitalidade um com o outro, pratica hospitalidade, porque quem pratica hospitalidade sem saber está acolhendo anjos. Não vivam de maneira avarenta, versículo 5, contentai-vos com aquilo que vocês têm, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Deus vai cuidar da necessidade de vocês. Saibam disso, de uma coisa, lembrem-se dos vossos guias, versículo 7, lembrem-se daquele que vos ensinam as palavras, mas não se esqueçam da maior verdade, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Essa pode ser uma frase também para você nunca esquecer. Jesus Cristo nunca vai mudar, o sacrifício dele foi perfeito. Então, na verdade, saibam de uma coisa, nós, versículo 14, não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a cidade que há de vir. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus então sempre sacrifício de louvor. Isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Obedecei aos vossos guias, sejam submissos a ele. Façam com alegria e não gemendo, porque disso vocês vão tirar bom proveito. Agora, o Deus da paz, versículo 20, que nos tornou a trazer dentre os mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, esse Deus os aperfeiçoe para todo bem, para se cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável. O que ele está mostrando para os hebreus é que tudo é por Jesus Cristo, para ele seja a glória para todo sempre. Amém. Estou lendo o versículo 21. O que ele está dizendo então, o autor dos hebreus é Jesus Cristo, nosso sacrifício verdadeiro, Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, aquele que era, é e há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. É nele que nós estamos, é nele que nós habitamos, é nesse Jesus Cristo que nós vivemos. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Como a gente teve uma trava na internet aqui, a gente vai ficar com 5 minutinhos para entrar na epístola de Tiago. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em 2 partes, tá?
A Epístola de Tiago vai ter mais uns 15, 20 minutos, então para não fazer correndo e não cortar, eu vou encerrar essa primeira parte da live aqui, vou só subir no IGTV Hebreus, e daqui a pouco eu começo, agora mesmo, mais 2 minutinhos, eu começo uma segunda live para a gente falar e entrar em Tiago, para não ficar corrido, eu não fazer em 5 minutos aqui, porque Tiago também merece muita atenção e cuidado. Vamos nisso? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu vou encerrar agora Hebreus. Vou encerrar essa live e vou começar agora, mais 10 minutinhos só, 15 minutinhos de live, para a gente falar com calma sobre o começo de Tiago. Até daqui a pouco, vou encerrar aqui, então vai ficar IGTV parte 1 e vou começar a parte 2. Deus te abençoe, até daqui a pouco.